Muito boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse bispos e presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar. Nosso Deus, queremos submeter a Ti esse momento, que há muito tempo acontece na terra, em que pessoas querem ser expostas à palavra de Deus, submetidas à palavra de Deus, para que o Senhor fale com elas e traga algo novo, console seus corações, lhes faça crescer, e nós pedimos que essa obra seja feita, Senhor, em nome de Jesus, amém. É bem verdade que essa carta de Tito tem a ver com a escolha de presbíteros, a escolha de líderes da igreja. E Paulo diz que deixou Tito na ilha de Creta para que ele fizesse isso, para que ele constituísse naquelas cidades, aquelas igrejas, presbíteros. Porém, os presbíteros, os líderes mencionados em Tito, eles não são um fim em si mesmo. Havia uma grande preocupação que fossem escolhidos os presbíteros corretos, porque o evangelho começava também a ter concorrentes na ilha de Creta. Se você ler do versículo 10 em diante, você vai ver que Paulo diz: é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. Então eu queria que você tentasse isolar a figura dos presbíteros, dos líderes, dos pastores que foram escolhidos, e pensasse num objetivo maior, porque eles foram escolhidos, que tinha a ver com a preservação da doutrina, com a preservação do evangelho que Paulo havia ensinado em todas as igrejas. E agora eu vou apresentar para você uma síntese desse ensino de Paulo. Capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Veja, os presbíteros são um meio para isso. A escolha daqueles líderes é um meio. O fim, a finalidade de Paulo ter deixado Tito em Creta é essa: para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me confiou por mandado de Deus nosso Senhor. Então vamos pensar no fim, no objetivo que Paulo tinha para aquelas igrejas. Nós podemos
inicialmente a pensar em duas coisas importantes na mentalidade de Paulo. Ele disse: é para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Duas coisas estavam em jogo nessa epístola de Paulo a Tito: promover a fé dos eleitos e promover também o pleno conhecimento da verdade. Isso, meus irmãos, implica no fato de que tinha gente já pregando uma fé, mas que não era a fé dos eleitos. E que havia muita gente com conhecimento da verdade, mas esse conhecimento já era raso, esse conhecimento era superficial, sem profundidade. Se essas coisas ocuparam o tempo de Paulo, as orações de Paulo, os anseios do seu coração, a ponto dele deixar um dos seus melhores discípulos e escrever cartas com recomendações específicas para falar dessas duas coisas, promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, nós precisamos pensar profundamente sobre isso. Por que é preciso promover? Hoje, algumas instituições do mundo assumiram esse papel. Vamos promover a fé que é dos eleitos. Quando falamos desse termo, os eleitos, estamos nos referindo ao fato de que o Senhor os elegeu, de que eles são escolhidos de Deus. E Deus, por sua graça, entregou a fé, como diz a Bíblia, a fé que de uma vez por todas foi entregue pelo próprio Deus aos santos de Deus. Quando você fala em promover, você pensa em propaganda. Pense numa marca, por exemplo, que precisa se estabelecer no mercado. Para não ser esquecida, ela precisa ser promovida. Ela pode até ser boa. Mas se não for promovida, será esquecida. Em publicidade, eles dizem que existe uma diferença entre a galinha e o avestruz. Quem tem o maior ovo, a galinha ou o avestruz? Sem dúvida, avestruz. É até difícil até de quebrar. Quebra no martelo. Porém, qual é o ovo mais famoso? É o da galinha, por uma razão muito simples, eles dizem. Que quando a avestruz bota o ovo, ninguém sabe, ninguém fica sabendo. Mas quando uma galinha bota um ovo, meus irmãos, é um furdunço, é um espetáculo, é um corococó, é uma propaganda, né? O ovo é menor, mas a propaganda é muito grande. Infelizmente, nós temos que trazer esse raciocínio para o fato de que no reino de Deus uma coisa pode ser verdadeira, mas se não for promovida, pode ficar no esquecimento. Veja, por exemplo, eu falei na semana passada sobre os papéis de homem e mulher lá no rádio, e como aquilo é novo para tanta gente. Por quê? Porque não é promovido. Porque no mundo, um ou outro gato pingado cristão promove. Então Paulo disse: nós temos que promover a fé que é dos eleitos. Nessa época, o evangelho tinha concorrências em Creta. Quando eu falo de concorrências, eu não estou dizendo que era outras religiões. Essas já são concorrentes por natureza. Eu estou dizendo que havia pessoas pregando o evangelho, mas ele já tinha uma distorção. Não é fácil promover a fé que é dos eleitos, mesmo no meio dos eleitos. Mesmo no meio dos que acreditam que são eleitos. Não é fácil. O outro lado é bem mais fácil. O outro lado não choca ninguém, não escandaliza ninguém. O outro lado
tem um apelo do bom senso, o outro lado está em todas as religiões, o outro lado é bem mais simples. Meu irmão, minha irmã, você acredita que Deus tem os seus escolhidos? A Bíblia diz que há pessoas que ouvem sempre, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Existe um livro bíblico, ou um falso livro bíblico. Você sabe que a Bíblia tem 66 livros. Mas existe um outro livro chamado Eu Creio Assim. Esse é o 67º livro. Eu Creio Assim. E em Eu Creio Assim, capítulo 2, versículo alguma coisa, você crê no que você quiser. Por que você crê assim? Às vezes, as pessoas têm dúvidas, eu sento e explico por meia hora com todo amor e paciência. E quando eu termino, o que a pessoa me diz? Pastor, mas eu creio assim. E aí começa a dizer tudo o que ele acredita. Eu passei meia hora usando a Bíblia. Mas a pessoa tem uma frase, eu creio assim. Cuidado para não ser adepto desse livro. Você não pode fazer declarações em nome do eu creio assim. Eu creio assim é um livro falso. Eu creio assim é um desespero. Eu creio assim é uma fuga nossa com medo de sermos colocados de frente com a verdade. E aí nós usamos essa frase mágica. Mas eu creio assim. Talvez em Creta houvesse muitas pessoas que ouviram que a fé é dos eleitos e que existem os eleitos de Deus, e Paulo disse, eu faço tudo por causa deles, para que eles escutem, para que eles ouçam. Eu faço tudo por causa dos eleitos, para que eles ouçam o Evangelho. E talvez algumas pessoas disseram, eu não creio assim. Não. Isso não é muito popular, não é muito simpático. Quando a Bíblia diz e ensina sobre a doutrina da eleição, ela está dizendo que o Deus soberanamente escolheu os seus eleitos. Que Ele soberanamente tem os seus escolhidos do Velho ao Novo Testamento, em todas as épocas e para todas as coisas. Ele tem até cidades escolhidas. Por exemplo, Ele escolheu Jerusalém. Jerusalém já foi destruída 27 vezes. Mas Ele escolheu Jerusalém. Ele disse, só quero Jerusalém, não quero Nova York, não, só quero Jerusalém. Porque eu escolhi Jerusalém, e Ele diz todos os propósitos para os quais Ele escolheu Jerusalém. Quando nós falamos que Deus tem os seus escolhidos, para mim é muito engraçado ver as pessoas procurando explicações rápidas nas suas mentes. E quando elas encontram explicações, é como se elas tirassem um fardo dos seus ombros. Quando elas ouvem explicações que cabem na mente, é como se elas tirassem um fardo dos seus ombros. Eu já vi uma muito engraçada. Uma que dizia assim, o pastor explicou, realmente eu creio que Deus tem os seus eleitos. Eu creio. Mas eu vou explicar como isso funciona. Imagine que uma pessoa vai passando de frente de uma igreja. Aí ele ouve, ele vê que na frente da igreja está escrito assim, vinde a mim todos. Aí ele entra, aí quando ele olha para trás, ele vê uma outra placa que diz, eleito antes da fundação do mundo. Quando alguém contou isso para mim, eu falei, mas que coisa mais besta, que coisa mais boba. Primeiro, que igreja não é prédio. Segundo, se ele realmente entrar, existe uma perguntinha que o pastor não respondeu, quem fez ele entrar? Quem faz as pessoas entrar no caminho? E perguntaram uma vez a um determinado pastor, disse, quem fez ele entrar? E o pastor respondeu, ele mesmo. Ele mesmo. Meus irmãos, respostas como essa, ele mesmo, isso não promove a fé dos eleitos. Outros dizem, não, eu creio que Deus tem os escolhidos, mas é
porque Deus escolheu. Aí começam os malabarismos. Deus escolheu porque Ele sabia quem ia crer. Bom, em primeiro lugar, isso não muda nada. Ele escolheu do mesmo jeito, sim ou não? Muda alguma coisa? Não muda nada. Não alivia a sua dor. Se você for, ele escolheu porque ele sabia. É claro que ele sabia. Ele é Deus. E se ele sabia, não há nada que você possa fazer. Se Deus sabe que uma coisa vai acontecer, então essa coisa vai acontecer. Isso não tira a tua dor. Que ele sabia. Mas Deus não escolheu porque ele sabia. Imagine, alguém diz assim, Deus escolheu porque Ele sabia do teu coração que tu ias crer. Ora, se foi por causa do teu coração, então você tem méritos. Você tem um coração bonzinho para crer, não é? Mas a Bíblia diz que não é de obras para que ninguém se glorie, não há nenhum mérito, não há nenhum coração, nenhum olho verde, nenhum pulmão, nenhum rim, não há nada em você que faça Deus escolher. Deus não escolheu porque Ele sabia. A causa principal, diz a Bíblia, é o seu beneplácito. Eu acho bonita essa palavra, até mesmo que a maioria não sabe o que significa. Diz a Bíblia que nós somos predestinados segundo o beneplácito de Deus. Sabe o que é o beneplácito? Beneplácito quer dizer o bel prazer. Então, que ele sabia, mas no fim das contas ele não predestinou porque ele sabia, ele predestinou porque ele quis. Pronto. E por que ele quis? Para a sua própria glória. Aí reivindica-se o 67º livro. Mas eu não creio assim. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer se você não crê assim? Fomos eleitos segundo o beneplácito de Deus. Poucas pessoas têm coragem de promover a fé dos eleitos. Promover mesmo. Pregar, levar pessoas a entender que a glória é de Deus, não é do coração humano, porque Deus sabia que ele ia crer, é Deus, tudo é dele, por meio dele, a ele seja a glória. E quando eu erro, a culpa é minha, e quando eu acerto, a glória é dele, e pronto. Ó, profundidade da riqueza, eu sei que é profundo. Mas quando você quer promover a fé dos eleitos, a pessoa olha para você e diz, tu acredita nisso mesmo? É como se você estivesse pregando uma coisa contra a fé cristã. E Paulo diz, eu deixei você aí, Tito, para você promover a fé dos eleitos. Ninguém crê na fé dos eleitos sem grandes crises. A minha foi pequena, foi rápida. Durou 1 hora. 14 anos. Durou 1 hora, só 1 hora. De lá para cá eu só cresci na fé dos eleitos. 1982. Levou 1 hora para ler um livro de um homem chamado Adão Carlos do Nascimento. Era só perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. E a crise aumentando e diminuindo. Quando eu terminei, eu falei, é isso aí mesmo. Eu não posso reinventar a Bíblia. Agora, eu posso ser honesto e dizer assim, pastor, eu morro de medo disso. Eu tenho dúvidas enormes. Aí é mais honesto. Eu morro de medo de chamar Deus de injusto. Eu tenho crises profundas. Eu acho que ninguém crê na fé dos eleitos sem grandes crises. É assustador. Primeiro, não existe nada igual. Tem nenhuma religião que ensine nada igual do que a fé dos eleitos. O oposto da fé dos eleitos é a fé do livre-arbítrio, a fé no livre-arbítrio. Onde o cara se elege. Um dos argumentos diz assim, não, eu creio que há os eleitos, mas depois que ele toma a decisão dele, que ele passa a ser um eleito. Então ele se elegeu. Ele não era eleito, ele se auto-elegeu, se candidatou e se elegeu. Deixa eu ler uma passagem para tentar, não na minha lógica, mas na lógica bíblica,
tentar explicar algumas perguntas que se colocam diante de nós imediatamente. Vamos para Romanos capítulo 9. Ok, em versículo 11, Romanos 9, 11, diz assim, falando de Jacó e Esaú, diz, não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto a quê? Ele está na sua Bíblia, a eleição, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela quem? A mãe dos meninos, a Rebeca. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Na fé dos eleitos, existem declarações que desafiam você a dizer assim, eu me recolho à minha insignificância. Eu não quero explicar. Só quero dizer como Santo Agostinho, não entendo, creio, pronto. Eu me recolho. Porque uma frase dessa, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, tente explicar, fora da fé dos eleitos. Tente. Eu vejo o esforço, as pessoas dizendo, não, amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Não quer dizer assim, amei a Jacó, mas aborreci Esaú. Amei a Jacó, mas aborreci Esaú, quer dizer que Deus, como é mesmo? Leia de novo o texto. Explica aí o que você entende. Mas isso não é uma questão interpretativa. Aí você faz toda a enrolação possível. Aí você vai mais longe e descobre que um dia alguém falou assim, não, ó, amei Jacó, aborreci Esaú. Aborrecer não quer dizer assim, aborrecer. Aborrecer significa amar menos. Faz diferença. Tá bom, vamos traduzir por amar menos. Como ficaria o texto? Como ficaria? Amei a Jacó, aborreci Esaú. Ficaria como? Amei a Jacó e amei menos a Esaú. Alivia a sua dor? Não, nada alivia a sua dor quando você está em crise em relação à fé dos eleitos. Absolutamente nada alivia a sua dor. Sabe uma coisa que alivia a sua dor? É você dizer, Senhor, a glória é tua. E é isso que eu sei. Diz a Bíblia, eles estavam no ventre da mãe. Não tinham feito nem o bem, nem o mal. Nem o bem, nem o mal. E Deus disse, eu amei esse menino aí, esse nosso ego, Jacó. Diz a Bíblia que João Batista era cheio do Espírito já no ventre materno. Eu pergunto, quem fez João Batista, quem elegeu João Batista para ser cheio do Espírito no ventre materno? Quem foi? Foi ele que jejuou e orou no ventre materno? Nada. Cheio do Espírito no ventre materno. Por quê? Porque ele era melhor do que os outros? Não, porque Deus assim o quis. Deus assim o quis. Mas continua. Versículo 14. Que diremos, pois? São várias perguntas. A injustiça da parte de Deus, porque é o primeiro raciocínio que vem à nossa mente, Deus foi injusto com Esaú. Resposta, qual é a resposta? De modo nenhum. Eu posso até não entender como essas coisas se processam, mas a Bíblia diz que Deus é justo, santo, puro e bom e justo em todos os seus caminhos, mesmo escolhendo os eleitos. De modo nenhum.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei. Alguém podia trazer um pouquinho d'água? De quem me aprover ter compaixão. Assim, olha como é a fé dos eleitos. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pois a Escritura diz: por isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu... A Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Porque uma pessoa me perguntou uma vez, uma psicóloga, apareceu na minha casa uma psicóloga e um adventista desviado. E eles disseram que queriam conhecer a fé dos eleitos. Ela era descrente, ele é adventista. E eu perguntei para ele: tu tem certeza que tu quer começar por aí? Você realmente tem certeza? Tenho sim. E no meio da conversa, num apartamento, já entrando madrugada dentro, ela me fez a seguinte pergunta: então para que Deus criou o Faraó? Deus responde: eu te criei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. Pronto. Ela me respondeu: eu sou uma filha da mãe mesmo. E filha da mãe é a palavra que eu estou usando aqui, porque a palavra que ela usou foi pesada. Para que Deus criou o Faraó? Deus disse, Deus te explicou. Eu te criei para mostrar em ti o meu poder. Mas vem mais perguntas, versículo 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Em outras palavras, o cara está dizendo assim: o que Deus quer? Qual é a de Deus? Ninguém pode resistir a ele, ele quer o quê? Resposta: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pare de discutir com Deus, irmão. Apenas creia, não vá discutir. Ah, sendo assim, Deus é isso, Deus é isso. Deus não é nada, Deus é Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Um argumento muito bonito também, eu gosto, os argumentos são lindos, porém fracos. Um argumento diz assim: ah, Deus não criou marionetes. Aleluia, Deus não criou marionetes. Deus não criou robôs. Criou pessoas livres. Quer dizer que nós somos marionetes? As pessoas me perguntam. Eu digo: não, é pior, é vasos. Vaso é pior do que robô, ou não é? O robô ainda fala, se move. Eu fui criado assistindo Perdidos no Espaço. Tempo do Rubem aí, né? Não faz sentido, não faz sentido. Os robôs falavam, né? Se mexiam, eram programados. É vaso, irmão, é pior que marionete. E o vaso não pode perguntar ao oleiro: por que você me fez assim? Não pode, absolutamente não pode. Pode ou não pode? Alguns acham que pode discutir com Deus. Não pode. Você tem que se converter à fé dos eleitos. Mas continua: ou não tem o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Quem fez os dois vasos? Quem fez os dois vasos? Aqui na passagem, quem faz os dois vasos? O oleiro. O oleiro fez um vaso para honra e um vaso para desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade? Atenção que o que vem aí é pesado, tá? Muito pesado.
suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a sua glória preparou de antemão, os quais somos quem? Nós, a quem também Deus chamou. Quem chama é Ele, tá? Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como está escrito. E aí vai as citações do Velho Testamento. Volte lá para Tito, onde Paulo fala que era preciso promover a fé dos eleitos. Eu acho que parece que para algumas pessoas dá tanta vergonha falar da fé dos eleitos, como uma pessoa insegura tem vergonha do Evangelho. Porque você sabe que vai ouvir reprovações. Você sabe que vão olhar para você e vão dizer: eu não acredito que tu acredita nisso. Sim, eu acredito na Bíblia. As pessoas pensam que o ensino bíblico de que Deus soberano escolhe todas as coisas, que é uma coisa de Romanos. Não, meus irmãos. É de Gênesis a Apocalipse. Até capítulo 11, o livro de Gênesis parece uma introdução à história da humanidade. Mas quando chega em capítulo 12, a Bíblia diz que Deus vai a uma cidade e a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Abraão. E eu te pergunto, por que Abraão? Por quê? A cidade tinha mais de 100.000 pessoas. Por que Deus quer falar com Abraão? Porque Ele quer. Porque Ele quer, Ele não tem um projeto para a cidade. Nunca teve. Ele tem um projeto para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar seu nome. Eu vou engrandecer seu nome. E eu vou fazer de você uma grande nação. Por que Abraão? Ele é o melhor dos homens? Nosso pai da fé é o melhor dos homens? Não. Mas porque Deus, pelo seu beneplácito, assim o quis. Veja, esse é um dos objetivos de Paulo deixar Tito em Creta. O outro objetivo é promover o pleno conhecimento da verdade. Gostaria de frustrar quem não crê na fé dos eleitos. Não há como ter pleno conhecimento da verdade sem crer na fé dos eleitos. Não há. Eu estava conversando com um pastor no Rio de Janeiro e ele disse assim: quando eu não cria nisso, eu tinha medo de pregar metade da Bíblia. Tinha medo. Porque eu pegava uma passagem e eu dizia: não, isso não é bem assim, né? É o 67º livro. Eu não creio assim. Aí eu pegava outra passagem, aí eu dizia: não, isso aqui vai chocar o povo. Aí eu pegava outra passagem e dizia: não, aqui vão dizer que Deus é um monstro. Eu tinha medo de pregar metade da Escritura. Eu precisava selecionar o que eu ia pregar, porque eu não entendia que tudo é dele, por ele, por meio dele. Eu não entendia que há um Deus soberano que governa todas as coisas. Mas depois que eu criei nisso, pregar é tão leve. Não tenho medo de pregar. Não tenho medo das Escrituras. Então Paulo diz: olha, tem que promover o pleno conhecimento da verdade. Agora presta atenção. Vamos sintetizar a verdade aqui, as propostas da verdade em relação à fé cristã, como sendo duas propostas: a fé dos eleitos
e a fé dos livres, dos que se elegem. A propósito, Jesus nunca disse que veio pregar para os livres. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para quê mesmo? Estou tentando lembrar do texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Se você era livre, você não precisava de Jesus Cristo. Então, existe a fé dos eleitos e o outro lado. Vamos chamar assim de o outro lado. Preste atenção. Quem é o pai da mentira? O diabo. Se uma coisa é verdade, o diabo quer escondê-la. Ele é o pai da mentira. Se uma coisa é mentira, o diabo está interessado nela. Se uma coisa é mentira, o diabo quer promovê-la. Se você fosse fazer uma pesquisa em toda a humanidade cristã e dissesse assim: você crê na fé dos eleitos, você crê realmente que há escolhidos, a fé dos eleitos perderia nas urnas. Perderia por uma maioria de quantos votos para um, vocês acham, a nível de mundo? Quantos votos para um? Eu acho que perderia de 10 para 1. Para cada um que no mundo crê na fé dos eleitos, há 10 que não creem. Eu estou exagerando? Não. Para cada um que crê num Deus soberano que nos escolheu por sua vontade, por graça, pelo seu amor por nós, pelo seu poder, para cada um que crê nisso, tem 10 que acham que alguma coisa dependeu deles. E ainda depende. Ainda depende. É engraçado que eu vou tirar essa coisa de eleição, de fé dos eleitos, mas vamos falar em segurança de vida eterna. Também, se botássemos nas urnas, o crente é eternamente salvo ou ele se perde? O ensino da segurança eterna perderia também. Perderia ou não? Sim ou não? Sim. De quanto? De quanto por 1? Eu também acho que 10 para 1. Porque um ensino é filho do outro. Se você não crê que foi eleito, você crê que pode se perder. Para você crer que pode se perder, é só um passo. Um pregador chamado Spurgeon, ele dizia que o abandono das doutrinas é como um trem desgovernado, passando por várias estações. Você abandona a soberania de Deus, daqui a pouco você abandona a segurança eterna. Aí vai abandonando uma coisa após outra. É preciso promover o pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade envolve o ensino de que há um Deus soberano sobre todas as coisas. No versículo 2, há uma das frases mais esquisitas da Escritura, que diz assim: na esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Essa é uma das frases mais estranhas da Bíblia. Deus, antes dos tempos eternos, prometeu a esperança de vida eterna. A grande pergunta é: prometeu para quem? Antes dos tempos eternos, ele prometeu para quem? Ele não pode ter prometido para nós, que nós não tínhamos nem nascido, não é? A humanidade nem existia, porque quando é que foi feita a promessa? Foi feito quando? Antes dos tempos eternos. Você já tinha pensado sobre esse texto? Deus prometendo alguma coisa antes dos tempos eternos? A pergunta é: prometeu para quem? O caminho mais fácil seria dizer: prometeu para os anjos. Mas prometeu o que para os anjos?
a esperança de vida eterna em Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele não socorre a anjos, socorre a descendência de Abraão. Eu não tenho total conhecimento, total domínio sobre essa citação, que Deus prometeu a esperança de vida eterna antes dos tempos eternos, mas eu gostaria de citar uma definição de um pregador chamado John MacArthur. Isso eu ouvi dele no início dos anos 90. Ele acreditava que Deus, mais especificamente, que Deus prometeu para si mesmo e que mais especificamente prometeu para seu filho. É como se Deus dissesse: eu vou levantar um povo muito especial do mundo inteiro, e eles vão adorar você, eles vão servir você, eles vão dar a vida por você, eles vão louvar você. E Deus já tinha pensado nesse povo com todos os detalhes. E quando foi isso? Antes dos tempos eternos. Meus irmãos, para que nenhuma arrogância esteja sobre nós hoje à noite, é preciso recortar uma expressão de Paulo a Tito do versículo 1. Vamos ler de novo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Guarde essa expressão, segundo a piedade. Muita gente diz que é da fé dos eleitos. Muita gente se gaba, se gloria, eu fui um escolhido. Pois é, essa eleição foi segundo a piedade. O que é piedade? Esqueça a definição católica e a definição cultural de piedade e pense na definição bíblica. Piedade é o conjunto dos exercícios da vida cristã. Tudo que envolve a tua vida como cristão. A Bíblia diz que o exercício, exercita-te pessoalmente na piedade. Porque o exercício físico, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Destrinchando em miúdos, a piedade, meus irmãos, envolve você ler a Escritura, você querer andar com Deus, você congregar com o povo de Deus, envolve oração, envolve adoração a esse Deus, contemplação à natureza como uma obra incrível de Deus, para que nós louvemos o próprio Deus a partir da sua palavra, como é feito, por exemplo, no Salmo 8. A piedade envolve, às vezes, se preciso, jejuns em tempos de crise, em tempos esquisitos. E a piedade é talvez um sinal de que você é um eleito, porque você tem uma vida piedosa. Efésios 1:3 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Então não é assim, eu fui escolhido e é isso aí, tudo bem, não tem vida piedosa, não tem absolutamente nada. Deus gerou em nós a necessidade de termos uma vida piedosa. Aprenda uma coisa, existe na Bíblia inteira a fé dos eleitos. Jesus vem falando sobre ela o tempo todo, você que não percebe. Você que não percebe. E ao mesmo, é bem verdade também que em cada parte da Bíblia há uma possibilidade de você humanamente tentar derrubar a fé dos eleitos. Quando você vem para mim com um argumento para derrubar a fé dos eleitos, ora, eu estou promovendo a fé dos eleitos desde os 14 anos. Você acha que eu não já ouvi tudo que é argumento? Você acha que eu não já ouvi tudo? Alguém chega para mim e diz, mas Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Vinde a mim todos.
E eu disse: onde está isso? Está em Mateus 11, 28 e 29. Por que você não leu 27? Por que você não leu 26? Antes de dizer: vinde a mim todos, Jesus orou e disse assim: Pai, te dou graças, porque ocultaste esta fé, ocultaste essas coisas dos poderosos e revelaste aos pequeninos. Só então ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Depois de dizer que há uma turma para quem foi ocultado. O tempo todo na Bíblia, a fé é dos eleitos. Aprenda que não dá para ter pleno conhecimento da verdade não crendo em 90% da Bíblia. Tem a fé dos eleitos no Apocalipse, mas só tem. Está lá o tempo, inclusive, dos não eleitos também. Dos não eleitos. De pessoas que foram escolhidas para um determinado propósito, já antes da fundação do mundo. Ou você acha que o anticristo pode não ser anticristo? Eu não sei com quem eu estava conversando esses dias sobre a negação de Pedro. É engraçado, né? Como as pessoas creem no poder do seu livre-arbítrio. Jesus disse: Pedro, tu me negarás. E Pedro, em outras palavras, ele falou assim: eu tenho livre-arbítrio e eu não te negarei. Jamais. Meus irmãos, ele negou e ele não sabe nem de onde o tabefe veio, ele já estava chorando. Ele não sabe nem de onde veio a pancada. E aí temos uma encruzilhada. Ele querendo, na sua autoconfiança, dizer: eu não farei isso. Todos podem fazer, mas eu não. Vamos dizer que Pedro conseguisse não negar. Jesus seria mentiroso. Jesus simplesmente seria mentiroso. Se Jesus falou: tu vai me negar, não há nada que Pedro possa fazer. Ainda bem que Pedro fez o certo depois de negar. Não há como ter pleno conhecimento da verdade, não, tendo medo da Bíblia. Tendo medo, não tenha medo. Não tenha medo de Deus como Ele é. Quando Paulo discutiu esses assuntos, 11 capítulos em Romanos, no finzinho do 11, ele diz: oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ele começa a viajar, né? Quem foi o seu conselheiro? E ele volta assim e diz: glória, pois, seja dada a Ele eternamente. Porque tudo é, complete comigo, tudo é dele, por Ele, para Ele. Uau! Não tem nenhuma partinha que seja de mim, para mim, por mim. Não. A questão é, quando você tem um encontro com Deus como Ele é, Ele se revela assim na Bíblia inteira, você que não quer ver. Quando você tem um encontro com Deus como Ele é, a pergunta que muitos antigos fizeram é: o problema é se você ainda o adora. Parece que você não gosta mais dele. Parece que você fica de mal quando Ele se revela como Ele é. Há uma fé dos eleitos. Não dá para ter pleno conhecimento da verdade não crendo na Escritura toda. Mas se você crê, eu não vou perguntar assim: quem crê que é um eleito, diga amém. Não vou fazer isso. Mas se você crê que é um eleito, cheque como está a piedade na sua vida. Os exercícios piedosos, a vida piedosa, a vida de servo de Deus, a vida de forasteiro nesse mundo, a vida de quem vive pensando nas coisas lá do alto. Mas não tenha medo de promover a fé dos eleitos. Eu prometo, você nunca será popular. Eu prometo. Pelo contrário, você sempre chocará pessoas. Colocará pessoas para pensar. Você vai ver pessoas revelando o seu pior lado quando elas descobrem
que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Um rapaz na universidade disse a seguinte frase: se Deus é assim, eu quero que ele se dane. É o que muitos gostariam de dizer. O poeta Milton disse: se Deus é assim e eu for para o inferno, eu jamais perdoarei Deus. Por eternidade adentro, jamais perdoarei Deus. Eu sou daqueles que espera o melhor das pessoas na hora da morte. E eu espero que Milton tenha tido um encontro com Deus. Mas se Milton não teve, que pena, Milton. Não faz diferença se vai perdoar Deus ou não. Você tem coragem de promover a fé dos eleitos e amar as pessoas que contradizem? Paulo diz para Tito: é preciso fazê-los calar. Você tem a Bíblia inteira. Não tenha medo de pregar a verdade. É preciso fazê-los calar. Eles estão em toda parte, pregando uma outra coisa. Paulo disse: Tito, escolha homens capazes de ter, homens que tenham poder de convencer o adversário. Porque eles estão em toda parte. Que Deus nos ajude a ser uma igreja da fé dos eleitos, sem medo. Sem medo, sem crise. Por que você precisa ser de crise? Quero encerrar mencionando o pior dos argumentos. O pior, o mais nojento, o mais encocosado dos argumentos. Diz assim: se é assim, então eu vou para o mundo. E sabe o que eu tenho dito? Vá. Vá. Quem sabe você é do mundo? Porque se eu estou lhe apresentando a Escritura dizendo que Deus te amou, te elegeu por graça, te perdoou, te batizou, te selou com o Espírito Santo, e a única coisa que você sabe dizer é: eu vou para o mundo? Quando na verdade você deveria cair de joelhos e dizer: Deus, minha vida é tua. O mínimo que eu posso fazer é vivê-la para ti da melhor forma possível. O mínimo que eu posso fazer é viver segundo a piedade. Viva segundo a piedade, e você vai honrar o Deus da fé dos eleitos, o Deus que te elegeu segundo a piedade. Vamos orar? Nosso Deus, nós nunca poderemos dizer que um dia nós nos escolhemos a nós mesmos, que nós decidimos que o Senhor era melhor para nós, mas nós sempre temos dito de joelhos, em oração, que o Senhor tinha um plano para nós. Sempre temos dito que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos amou, que o Senhor nos perdoou. Nós te pedimos, meu Pai, que nos ajude a promover a fé dos eleitos, como tu mesmo a denominas na tua palavra, a fé dos eleitos. Te pedimos que a partir disso nos ajude a crer em toda a Escritura sem ter medo dela. E te pedimos também, meu Pai, que isso nos leve a uma vida piedosa aqui nessa terra, para que não vivamos como falsos eleitos, mas portando-nos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de mansidão e de domínio próprio, e com o amor acima de tudo. Pedimos que seja assim, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.